Pessoal, boa tarde, tudo bem? Primeiro, queria agradecer ao convite do Diário do Grande ABC para participar do evento. Vou tentar passar para vocês alguns aspectos importantes da carreira de engenheiro como um todo e, na medida do possível, esclarecer para vocês questões de mercado, questões do próprio curso. Tá? Uma breve apresentação, estou bem contente de estar aqui na ET, eu me formei aqui em 87, fui aluno de 85 a 87, depois trabalhei como professor de 89 a 97, foi uma época bem importante na minha carreira, desde engenheiro, pesquisador, professor, foi um divisor de águas, vamos dizer assim. Então isso traz uma felicidade muito grande ver a juventude de vocês aí com muita coisa importante para trabalhar. O meu histórico foi, me formei aqui em 87, terminei a FEI aqui de São Bernardo em 93 como engenheiro eletricista, aqui eu fiz técnico eletrônica, depois eu fiz o mestrado e o doutorado na área de sistemas de controle, sistemas de tempo real, na parte de eletrônica também. Eu fiz o pós-doutorado no Observatório de Paris, numa missão espacial que o Brasil entrou como cooperante. Então é a Agência Espacial Europeia, mais o Brasil, como o único país fora da comunidade europeia, participar da parte científica e da parte de engenharia. Então aí desde 2003, 2004 eu trabalho na parte aeroespacial com desenvolvimento de sistemas de alto risco, vamos dizer assim. Ou seja, são sistemas que você tem que fazer, só tem uma chance de funcionar. Se não funcionar, não tem muito o que fazer. Tá? Então mais ou menos esse é o currículo. Sou professor da Escola de Engenharia Mauá, tenho uma empresa na área de consultoria, que chama Versor Inovação, onde a gente trabalha com projetos da área de engenharia eletrônica. Tá? Bom, o que eu preparei para vocês, o que eu acho legal passar para vocês na idade que vocês estão, nesse momento que vocês estão. Tá? De uma forma geral, entender um pouco do curso de engenharia, tá? Em 3 aspectos que eu acho relevantes. O primeiro é o curso em si. Quando você ingressar no curso, o que ele vai disponibilizar para você, o que ele vai trazer para você. No segundo ponto é onde é que você trabalha depois de ter feito um curso de engenharia. Tá? Qual é o mercado de trabalho, quais as oportunidades. Oi? Alô? Oi? Tem na cabine lá. Alô, alô, alô. Reinicia, reseta tudo. Então vamos lá. Bom, vou partir daqui para explicar para vocês. Eu preparei 3 aspectos que eu acho que são relevantes para que vocês possam fazer uma reflexão bem apurada a respeito do curso de engenharia. Tá? O primeiro aspecto é o que é o curso, o que você aprende, o que você vai ganhar fazendo um curso de engenharia. É um investimento, são vários anos da vida de vocês que você vai investir, vai dedicar o seu tempo, não só o seu tempo, mas parte dos seus sentimentos vão estar ali investidos naquele tempo, acho que é importante você saber. O próximo passo é, bom, você é um egresso de um curso de engenharia, onde é que você trabalha? Tá? Que oportunidades você tem, se você é um profissional versátil, o que você pode trabalhar? Tá? E para concluir, como é que você planeja a sua carreira? Obviamente é uma sugestão minha, é uma opinião pessoal, mas dentro da engenharia é uma profissão bem enriquecedora, porém você tem que ter alguns cuidados para planejar a sua carreira, para você saber onde você quer ir corretamente, como é que você organiza ela. Tá? Então são esses 3 aspectos que a gente vai trabalhar. Primeira coisa é, o engenheiro, apesar de todo mundo falar, olha, é exatas, é uma profissão humana. Tá? Por quê? O sentido de ser engenheiro é se relacionar com a sociedade, com as pessoas. Se não tem a necessidade da sociedade e das pessoas, o engenheiro fica uma coisa menor. Então, o que eu estou querendo dizer? Bom, a gente faz equipamentos para a área médica, a gente faz equipamentos para a área automotiva, a gente faz automação, participa da energia limpa, sustentabilidade. Por quê? Por uma questão social, tá? Por uma questão de estar junto com as pessoas, por uma questão de produzir riqueza e bem para a sociedade. Nesse sentido, a primeira pergunta que você tem que fazer é se você está disposto a realizar esse juramento, que é o juramento que é feito quando você se forma. Ou seja, você ganhou o diploma, não é só uma coisa sua, é sua compartilhada com a sociedade em si. Tá? Uma coisa que você vai dividir com ela em termos profissionais. Tá? Então é uma reflexão que você tem que fazer, um primeiro desejo, prazer que você tem que ter na execução da engenharia. Bom,
Aqui eu coloquei uma figura, obviamente, é ilustrativa. A engenharia, como um curso, ela te dá ferramentas. O que é ferramentas? O engenheiro, boa parte do tempo e da vida, da carreira dele, ele vai resolver problemas. Trabalhando em equipe com outras pessoas, mas ele vai olhar os problemas da sociedade, seja na veia privada ou seja na veia pública, tá? Ele vai olhar para a sociedade e falar, nós temos esse problema, a gente vai ajudar o quê? A resolver. Então você vai ter ferramentas, vai ter técnicas apuradas, organizadas, para resolver esses problemas. Tá? Então uma coisa que é bem fascinante na profissão é, bom, eu sei resolver esses problemas, ou pelo menos posso dar a minha sugestão de como resolver. Para explicar isso para vocês, eu preparei um estudo de caso, que é um problema real, que a gente resolveu, para o município de São Paulo, no caso, que é um processo que está em evolução, para você entender o que um engenheiro elétrico, no final do curso, poderia contribuir com a sociedade. É um exemplo bem, vamos dizer assim, sintonizado com a carreira de um formado aí com 5 anos, de 0 a 5 anos, vamos dizer assim. Tá? Bom, qual é a ideia? O município de São Paulo tem uma meta de você socorrer alguma pessoa que está tendo um ataque cardíaco ou a possibilidade de um ataque cardíaco num prazo de 5 minutos. Se você atender essa pessoa, vamos dizer assim, de 0 a 5 minutos, você consegue, tratando ela adequadamente na medida do possível, reduzir os riscos que ela tem de vida e reduzir as sequelas de um eventual problema real cardíaco dela. Aí você se pergunta, bom, como é que fica então um cara que está distante do hospital? É uma boa pergunta, não é? Quer dizer, como é que você vai? Você não tem tempo de mandar um SAMU, pegar o cara e trazer. Não dá, 5 minutos é um tempo inviável para a cidade de São Paulo. Tá? Ou seja, a cidade de São Paulo tem um programa onde você leva um enfermeiro, um paramédico, com um equipamento adequado, um monitor de ECG, tá? Do comportamento cardíaco nesse momento. Tá? Esse sistema é transmitido via rede celular para uma central de laudos. Nessa central de laudos, um médico vai opinar se existe algum tratamento que pode ser feito de emergência para reduzir o risco de vida dessa pessoa e para reduzir as sequelas. Está claro o problema, né? Ou seja, você ao invés de trazer o cara para o hospital, você leva um mínimo de recurso para tentar resgatar essa pessoa a tempo. Qual é um problema da cidade de São Paulo? Você não tem celular e internet em toda São Paulo. E às vezes você não tem a internet na banda necessária, você não tem o celular com a disponibilidade necessária. E tem regiões que não tem cobertura. Tá? Tá. Claro, aguardo, sem problema. Alô? Alô? Alô, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, alô, 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 ah, é? Alô, alô. De raciocínio, hein? Um problema eletrônico. Bom, vou repetir um pouco a problemática do ECG, só para a gente retomar a linha de raciocínio. No caso voltando para o problema da Prefeitura de São Paulo, o objetivo dela é reduzir o tempo de atendimento de um eventual problema cardíaco. Tá? Em cima dessa proposta, qual é o trabalho? É você levar um equipamento portátil de ECG até a pessoa que provavelmente tenha esse tipo de enfermidade, está passando um mal-estar ou coisa do tipo, tá? E você tem um tempo para executar a aplicação do ECG, tá? Transmitir o ECG, o médico dá o laudo e fala, olha, você pode usar tal medicamento, ou traz imediatamente, ou não é nada. Tá?
E o problema que eu comentei é, hoje em dia a gente tem o celular, pega lá 3G, pega lá a internet, tem uma certa facilidade. Tá? Só que tem regiões de São Paulo que não tem cobertura. Ou seja, a única coisa que tem em algumas regiões é o orelhão. Então, como é que você tem que fazer? Você tem que pegar o sinal do ECG e transmitir via o telefone público, como se o telefone público fosse um canal de comunicação, como se alguém estivesse falando. Tanto que dá até para você ouvir o sinal do ECG sendo transmitido. Tá? Por que eu estou colocando isso? Isso é um problema concreto. Ou seja, o que você tem que fazer? Você tem que criar o ECG. Qual a problemática? Ele tem que ter autonomia, quer dizer, ele tem que ter uma bateria, ele não pode estar ligado numa tomada, porque você não vai ter essa tomada disponível. Ele tem que ter aspectos de segurança, ele tem que ser portátil, fácil de você o quê? De você pegar. Ele tem que ser confiável. Confiável no sentido, é um laudo médico, ele não pode transmitir uma coisa que seja o quê? Incorreta. Bom, se for incorreta, o médico pode interpretar uma coisa o quê? Errada. Tá? Ou seja, onde é que a engenharia entra nisso? A sociedade tem um problema, eu quero atender rapidamente uma pessoa para que eu possa tratá-la adequadamente e reduzir eventuais sequelas. Eu preciso do equipamento. É aí que entra o engenheiro, para analisar esses aspectos da autonomia, para a questão da segurança, velocidade, taxa, rapidez, ou seja, é aí que o engenheiro vai propor a solução. Tá? Como é que funciona a cabeça do engenheiro? Como é que ele trabalha, como é que ele começa a enxergar esse problema? Ele começa a enxergar como está o diagrama em blocos à direita. Está um pouco, vamos dizer assim, longe, talvez para vocês entenderem cada bloco, mas é mais para você entender. Ele vai olhar o problema e vai tentar dividir o problema em partes. Então, o que eu preciso? Eu preciso de um sensor. Para que é um sensor? Para eu verificar os batimentos cardíacos e transformar batimento cardíaco em sinal elétrico. Então, isso é um sensor. Esse sensor tem que ter uma determinada qualidade para que a medida não interfira na interpretação do médico. Depois, eu tenho que processar esse sinal. O que é processar esse sinal? É pegar o sinal do ECG e deixar ele apto a ser transmitido por um telefone público, por exemplo. Tá? Então, eu vou pegar esse sinal e vou deixar ele apto a um telefone público, a um celular ou à internet. Tá? Ou seja, é a outra ponta. Eu vou disponibilizar o sinal de acordo com o que o médico quer. Então, de um lado eu tenho o paciente, do outro lado eu tenho o médico, e no meio do caminho é o papel do engenheiro. Entende? É chegar lá e dar esse recurso para o paciente, dar esse recurso para o médico e ser transparente. O que é transparente? O médico não reclamar de você e nem o paciente. Ou seja, ele ser bem atendido e o médico ter um bom laudo na frente dele. Está claro a questão? Tá. Como é que o engenheiro faz isso? Eu vou contar um pouco da cadeia em si. Eu contei um problema simples, você fala, bom, mas aí o cara fez o projeto, acabou. Não, é o começo. Tá? Então, o primeiro passo, qual que seria? O primeiro passo é fazer o projeto. Então você fala, poxa, eu fiz um curso de engenharia, eu quero fazer o projeto, eu quero dar a solução. É uma área que você pode trabalhar. Tá? Aqui o que eu estou ilustrando para vocês é um esquema elétrico. Você vai usar circuitos integrados, processadores, componentes eletrônicos. Vocês já devem ter aberto um sistema eletrônico, viu lá que tem os componentes, as plaquinhas e tal. É disso que a gente está falando. Tá? É você criar aquela solução que resolva o problema. Ou seja, a gente chama isso de desenvolvimento. Você pode trabalhar no desenvolvimento de novos equipamentos. Como a gente tem uma estabilidade econômica já há algum tempo, tem incentivos governamentais, tem se alavancado muito o setor de desenvolvimento no país. Então, tem várias áreas que já tem condições de fazer aqui, e às vezes o pessoal tem aquela falsa impressão que a gente compra tudo de fora, que vem tudo de fora e que a gente não faz nada. Não é verdade. Sabe? Tem muita coisa, tem muita competência interna e isso tem crescido. Eu vou colocar alguns exemplos um pouco mais para frente. Aí você fala, olha, não quero fazer projeto, não é uma coisa que me agrada, não é uma coisa que me motiva, me dá prazer. O que eu posso trabalhar? Aí você tem uma segunda fase, que é o produto. Então, esse é uma foto do equipamento que a gente desenvolveu. Então, aí, obviamente, eu tirei o acabamento dele para você ver a parte eletrônica exposta de como que é a solução interna. Bom, o que é trabalhar no produto? O projeto está pronto, só que você precisa produzir isso daí. O que é produzir? Bom, vai ser produzido 500 unidades por mês. Elas têm que sair iguaizinhas, elas têm que ter garantia, elas têm que ser testadas. O que é testar? Você tem que ter uma abordagem, pelo menos estatística, ou uma abordagem de acordo com norma, para dizer, olha, o equipamento está 100% funcionando, não tem nenhum
problema. Ou seja, você passa a participar de uma outra área, que é também da engenharia, que é a produção. Você vai pegar um projeto pronto e transformar numa realidade para a sociedade. O projeto funciona num paciente não quer dizer que ele funcione em escala, que ele vai trazer benefícios para as pessoas em escala. Essa é uma área rica, porque você tem o quê? Você pode trabalhar em compras, pode trabalhar em vendas, você pode trabalhar em marketing. Você fala, bom, tem várias coisas que eu não gostei, mas a parte da eletrônica que eu gosto é auxiliar um pessoal ou do marketing ou da publicidade em vender o produto, em explicar para o cidadão como é que se usa o produto, em chegar nos médicos e tentar falar, olha, esse produto tem tais benefícios. Ou seja, eu estou te dando a amplitude da profissão. Então é uma outra área. Tá? Vamos supor que você fala, não, eu também não gostei do produto. Tá? Qual o próximo passo? Você pode ser um usuário do produto, você pode trabalhar junto com o médico, auxiliando ao quê? O médico tem 5 minutos para fazer para dar o atendimento para o cara. Tudo bem? A pergunta é, como é que ele faz isso de forma eficiente? Tendo o equipamento já está comprado, o SAMU já funciona, ele conhece o trânsito, é um outro problema. Não sei se vocês enxergam do tipo, olha, está tudo funcionando, mas como é que eu faço isso em 5 minutos? Entra de novo o papel do engenheiro. Como é que você vai auxiliar o médico a usar adequadamente as ferramentas? Como é que você vai distribuir esse produto no Brasil inteiro? O Brasil é um país de dimensão continental, não é a nossa cidade. Como é que você vai fazer esse equipamento chegar em Nordeste? Como é que você vai fazer no Rio Grande do Sul? Se a sua fábrica está aqui em São Bernardo, por exemplo, como é que você vai fazer a manutenção do equipamento que está no Pará, do equipamento que está no Amazonas? Esse equipamento pode ir para lá. E você pode exportar. Você tem vários incentivos do governo a tentar que os produtos brasileiros vão para o mercado exterior. Como é que você vai exportar? Ou seja, o engenheiro continua trabalhando nessa área. Por quê? Bom, você vai exportar para os Estados Unidos, um exemplo. Você tem todas as normas americanas para um produto entrar lá. Certamente o engenheiro vai trabalhar e falar, bom, o meu produto tem que ser adaptado para os Estados Unidos, tem que ser adaptado para a comunidade europeia. Bom, é o Mercosul, tudo bem, então vamos trabalhar quais são as regras do Mercosul para o produto estar o quê? Adaptado e ir para o Mercosul, ou para a Argentina, para os países que fazem parte do grupo. Então, o papel do engenheiro é extremamente importante em auxiliar que esse fluxo de riqueza, se você parar para pensar, você está gerando riqueza, você está gerando empregos, pessoas, você está movimentando, que tenha fluidez. Por quê? Você tem competência técnica. Você pode não ter feito o projeto, não ter feito o produto, mas você sabe o que é um processador, o que é um protocolo, norma de segurança. Você vai auxiliar uma pessoa que não tem a formação na área a tomada de decisão. Tá? Ou seja, você vai desde entender o problema até fazer o problema ser viável. A solução, desculpa, só existe se ela chega na sociedade e se a sociedade desfruta disso. Está clara a questão, né? Então aí você pode ver, a dimensão do engenheiro é enorme. É uma carreira versátil. Tá? Você pode, ao longo do tempo, não gosto disso, vou para cá, gosto disso, vou para cá, você vai se alinhando. Não é uma carreira que você vai estar condenado a fazer a mesma coisa sempre. Tá? Você tem possibilidades. Okay? Bom, que ganho que você teve? A gente pegou um problema que era um ECG, que você resolveu com circuitinhos, lá fez o circuito, fez encapsulamento, toda aquela estrutura que a gente colocou. Aí você fala, bom, é só isso que faz o engenheiro? Não. Tá? A mesma forma de encarar um problema entre paciente e médico, que você deu uma solução, você pode encarar o mesmo problema no respirador artificial, foi um outro projeto que a gente participou, ou seja, como é que você faz um respirador que vai para uma UTI? Ou seja, o seu equipamento, se falhar, você tira a vida de uma pessoa. Não é para apavorar ninguém. Mas eu estou dizendo, você tem um grau de responsabilidade, tá? Mas você tem as ferramentas para resolver isso. Tá? Você tem como resolver e como ajudar as pessoas e como produzir as coisas aqui. E a mesma visão sistêmica você pode usar num porta-aviões. Tá? Não sei se vocês acompanham as notícias, a Marinha Brasileira está refazendo parte da frota, a questão dos submarinos, o porta-aviões São Paulo. Então, o porta-aviões é uma cidade. Você pegar um número de tripulantes, você vai ter, sei lá, 1000 tripulantes. Tá? A complexidade de se trabalhar, de fazer os sinais se comunicarem, de fazer o sistema porta-aviões se comunicar é gigantesca. Então, num determinado momento, se tem uma boa oportunidade para você trabalhar, você fala, sou engenheiro eletricista, eu tenho oportunidade na área médica e no sistema militar? Certamente que tem.
Tá clara essa questão? Então, qual é a mensagem? Você vai ter um treinamento, entenda treinamento no bom sentido, não é adestramento. Você vai ter uma mente bem limpa e bem clara de como pegar problemas complexos, dividir e propor soluções. Tá claro? Aí de engenharia para engenharia, fiz a química, fiz a elétrica, fiz a mecânica, controle de automação, você vai ter técnicas específicas. Técnicas na química, técnicas na eletrônica, mas o pensamento do engenheiro é sempre o quê? Sistêmico. Esse é um ponto, acho que extremamente positivo da profissão. Tá? Aqui vou contar um problema que a gente resolveu, eu acho interessante citar. Muita coisa que o engenheiro pode fazer é abstrata. Abstrata é do tipo, o pensamento dele ser transformado em software. O primeiro que a gente viu lá, ele é concreto, gerou um equipamento, concorda? Eu tenho um equipamento, o ECG, eu tenho respirador artificial e eu tenho porta-aviões, são coisas concretas. Mas às vezes a contribuição do engenheiro, ela está dentro do processo de forma abstrata. Então eu separei um caso do trabalho que eu fiz de pós-doutorado, tem um satélite chamado Corot, foi o primeiro satélite a identificar planetas com a mesma dimensão da Terra fora do sistema solar. Tá? Então, qual que é a ideia? Foi feito um telescópio, como vocês conhecem, é uma câmera fotográfica. Imagina uma câmera fotográfica de dimensões um pouco maiores e bem mais sensível. Tá? Com qual objetivo? Você verificar se tem luz ou não no determinado ponto do espaço e ficar medindo a curva de luz. Se essa curva de luz é constante, significa que uma estrela brilha sem nada passar na frente dela. Tudo bem? Ela tem sempre o mesmo brilho. Se essa intensidade de luz for reduzida, é porque provavelmente alguma coisa passou na frente dela. Isso é inspirado numa coisa que a gente vê todo dia, vamos dizer assim, mas que todo mundo já ouviu falar, que é o eclipse. Você tem o eclipse do Sol, concorda? Ou seja, o que basicamente é? Você obscurecer parte de uma estrela por um satélite, no caso, que é a Lua. Então, se você ficar medindo a intensidade da luz do Sol, você tem lá uma determinada quantidade de luz, a hora que tem um eclipse, essa quantidade o quê? Essa quantidade cai. Qual que era o problema de engenharia que a gente tinha? O sinal que o satélite manda é aquele que está ali. Então, quando você olha aquilo, na horizontal você tem dias, ou seja, como o período de observação é longo, não está nem em segundos, nada, aquilo é em dias. Então ele foi marcando a intensidade luminosa dia por dia, e aquilo corresponde ao período de 6 meses. Tá? Então aquilo são 6 meses de observação de uma estrela. Tá? Quando você olha aquele sinal, dá para você dizer que existe uma eclipse ali ou não? É um sinal extremamente ruidoso, não dá para você dizer muita coisa daquilo. Eu não estou polarizando vocês, mas você olha ali, tem um chuvisco lá, meio difícil de dizer o que está acontecendo. Tá? Qual é a ideia? Mas será que é possível extrair informação daí? Será que tem informação embutida? Será que tem alguma coisa atrás disso? Então, se você observar do lado esquerdo, é o mesmo sinal. Tá? Do lado direito, é o sinal filtrado. O que significa filtrado? Tirando todas as imperfeições que foram inseridas pelo instrumento. Então, não sei se você observa aquela curva, tem pequenos vales, não tem? Tá? Tem 3 vales pequenos, se você observar à esquerda, um bem no centro e um à direita. O que significam esses vales? Pequenas eclipses. Você fala, mas por que o vale é tão pequenininho? Porque o tamanho da Terra, comparado aos planetas usuais, a Terra é um planeta pequeno. A gente pode achar bizarro, porque a gente usa a gente como referência, tá? Mas a Terra é um planeta pequeno, ou seja, a eclipse que ela causa num astro como o Sol é ridiculamente pequena também. Aí você fala, como é que se chegou de um resultado a outro? Quando você faz a engenharia para medir um sinal, o instrumento nunca é perfeito. Ele sempre induz ou introduz alguns erros conforme você vai fazendo a medida. Erros do quê? Erros de lentes, erros da eletrônica, erros da mecânica, variação de temperatura. Tem toda uma questão envolvida que você precisa compensar. Então, o que significa essa compensação? Você precisa pegar o seu projeto e falar, olha, o meu projeto tem erro aqui, aqui, aqui. Aí você fala, mas como é que você faz um projeto errado? Você está no limite da tecnologia. Você fez o melhor que deu. Mas mesmo fazendo melhor, você embute alguns problemas, você embute algumas questões.
extraindo do que deu aparentemente errado, o que você sabe a priori, você tem um resultado o quê? Bom. Onde eu estou querendo chegar? Muita coisa que pode ainda não ter a tecnologia adequada para ser implementada, eventualmente pode ser corrigida por software. Ou seja, você pode colocar a sua inteligência para criar uma estrutura, tá, que faça compensações ou que atribua a inteligência a um processo. Então você vai perceber que tem muitos pontos onde o engenheiro trabalha que ele contribui com processos que ficam transparentes. Eles às vezes não estão nem escritos em lugar nenhum. Mas, por exemplo, tem um caso, só para complementar, aqui a gente falou de um telescópio, mas para fazer um paralelo, se você organizar a forma de atendimento de um banco, tá, como ele organiza as filas, como ele organiza as pessoas de uma certa idade, se tem office boy, se não tem, como é que ele organiza o dia a dia de um banco, ele pode simplesmente otimizar o atendimento e melhorar a qualidade de atendimento para as pessoas no geral. Tá? Isso não vai estar explícito em lugar nenhum, mas foi uma contribuição que ele deu, tá, para poder resolver um problema concreto. Então, o engenheiro, além de estar nesses pontos produtivos que eu coloquei, ele está implícito em uma série de ações. Tá? Bom, você concluiu o curso de engenharia, que ganhos você teve? Geralmente, entre 5 e 6 anos é a duração do curso. Você terminou, que ganho você tem? Na minha opinião, a primeira é, você tem, principalmente o eletricista, ele consegue trabalhar com problemas abstratos. O que é problema abstrato? Bom, uma escola, como tem a complexidade que tem aqui, tem vários problemas que não ficam explícitos, que você tem que ajudar a estrutura a resolver. Tudo bem ou não? Ou seja, você tem capacidade de abstração, você tem capacidade de tornar, entre aspas, concreto o que não está explicitado num determinado momento. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, não sei se, por exemplo, se tem engenheiro eletricista ou técnico eletrônico aqui, você não vê a corrente elétrica, você não vê o elétron. Mas ele está circulando ali, ele está produzindo o efeito dele. Então você tem que inferir o comportamento de alguma coisa partindo do que você mede, e não do que realmente está acontecendo. É diferente de você pegar um registro de fluido e abrir e ver o líquido, o quê? O líquido escoando. Quer dizer, você vê o líquido. Se você quiser trabalhar com mecânica dos fluidos, você está vendo aquilo acontecer. Tá? Ou uma reação, ou coisas do tipo. O eletricista, ele tem que o quê? Ele tem que abstrair essa questão. Tá? Esse é um ganho. Tanto que, por exemplo, vou citar no caso da Mauá, que eu acompanho um pouco mais, muitos bancos do sistema financeiro procuram engenheiros. Por quê? Porque é um cara com uma capacidade enorme de abstração. Bom, o que é o sistema financeiro? É uma entidade abstrata, com medidas concretas. Tá? Mas ele tem que tentar modelar aquilo. Qual que vai ser a ação que valoriza, como vai ser o mercado imobiliário, como vai ser o Brasil daqui a 5 anos, 10 anos, é abstração. Então, esse ganho, fazendo um bom curso de engenharia, você vai ter. Uma outra questão, desculpa o erro ali de ortografia, é a capacidade de trabalhar em equipe. Durante todo o curso, do primeiro ao último ano, você trabalha em grupo. A carga de laboratório de um curso de engenharia é de quase 50%. Então você trabalha na prática a maior parte do tempo. Você convive com 2 a 3 pessoas durante 5 anos. Você vai desenvolver uma grande capacidade de interagir com as pessoas. Tá? Isso não tem preço. Ou seja, você vai ver a diversidade, você vai ter que tolerar opiniões diferentes, o cara que atrasa, o cara que não faz o trabalho por causa disso. Isso é um aprendizado, é a vida. E o curso de engenharia te dá, que é uma coisa bem relevante. Tá? A gente está falando de emprego, mas uma coisa importante que a profissão do engenheiro dá é você ser o seu próprio patrão, você ter sua própria empresa. E o cenário, como ele se diversifica, tem muito fomento governamental, fomento estadual. É importante que você pense a sua carreira com a possibilidade de você ser o dono da sua empresa. Tá? Por isso que eu coloquei possibilidade de trabalho autônomo. E versatilidade. Se você terminou o curso de engenharia e fala, olha, não gostei de nada, você ainda arruma emprego. Tá? Certamente, não, eu não estou sendo bem franco, você tem casos de alunos que, assim, não gostou do curso, mas esses ganhos possibilitam que ele mude de área, tá, com um custo relativamente baixo. Custo que eu quero dizer do tipo um novo aprendizado, um novo ambiente, um novo tipo de profissional, tá? Mas isso ele ganhou, ele não perde mais, ele vai levar para a carreira dele. Tá? Bom, vamos conversar um pouquinho onde é que você pode trabalhar, onde é que o engenheiro entra.
Obviamente, já citei alguns exemplos, tá? Mas você vai desde o setor automotivo, que acho que todo mundo tem consciência que é rico aqui na região, e uma coisa para vocês ficarem alertas, por exemplo, saiu o marco regulatório do regime automotivo, que o governo começa a impor algumas regras para os fabricantes nacionais, tá, de veículos. Ou seja, isso muito provavelmente, e já tem uma demanda, vai estimular o desenvolvimento, a criação de soluções na região. Tá? Como o ABC é bem servido aí das montadoras, certamente isso vai abrir novas possibilidades. Como, por exemplo, a GM tem em São Caetano o Centro Tecnológico. Tá? Isso deve ampliar para as demais montadoras, deve crescer mais. Ou seja, a oportunidade de trabalho nos próximos anos é uma coisa de você pensar. Por que eletrônica no setor automotivo? O freio ABS é eletrônico, a injeção é eletrônica, a direção é eletrônica, sistemas de segurança, reconhecimento de voz, acoplamento de celular, suspensão eletrônica. A tendência de se embarcar eletrônica em automóvel, do ponto de vista de segurança e de conforto, é uma coisa que vocês veem no dia a dia. Tá? E a tendência disso baratear é enorme. Tá? Quando você vai transformando em commodity, quando você vai transformando num custo que seja acessível para as pessoas. Tá? Bom, ou você pode ir para o mercado financeiro. Tá? Historicamente, bancos e seguradoras sempre foram sedentas por engenheiros. Tá? Pelos motivos que eu comentei, porque é um cara que se relaciona bem, é um cara que resolve problemas, abstrai e dá soluções. Então é alguém bem visto na parte financeira dos bancos. O banco é complexo. Acho que vocês pararem para pensar, tá, em toda a estrutura de rede, você faz um saque, ele é atualizado no Brasil inteiro, sistema de segurança de cartão, é um complexo gigantesco. Tá? E a presença do engenheiro, ela é notória em praticamente todos os bancos. Você pegar principalmente Itaú e Bradesco, que tem uma história mais antiga na engenharia, eles têm centros como a Itautec, a antiga Itautec ali na Avenida do Estado, na Cidade de Deus, o Bradesco abriga lá centenas de engenheiros trabalhando, para fazer os dados fluírem, para fazer o banco rodar. Tá? Bom, eu vou passar algumas áreas mais estratégicas, da onde você pode trabalhar, para que você tenha uma noção. Tá? Bom, uma área importante para o Brasil é a área biomédica. Por que é importante? É um país de dimensão continental, é um país que dificilmente pode depender o tempo todo de importação, ou seja, tem muitas coisas que você precisa de custo para poder distribuir no país inteiro e para poder alimentar o SUS. Às vezes você ouve muitas críticas em relação ao SUS, mas quando você compara o mundo afora, em vários aspectos ele é um sistema eficiente e, vamos dizer assim, a tendência é o aperfeiçoamento do sistema. Estou dizendo que ele é bom, não vou entrar no mérito da opinião, mas o que se demonstra é que é um sistema que está se aprimorando. Nesse aspecto, o Brasil ainda produz pouco em questões regionais de equipamentos médicos ou de coisas muito simples, por exemplo, um catéter urinário, um catéter que às vezes a pessoa tem uma deficiência num determinado órgão, ele precisa desviar um fluido interno, é um tubo, no fundo é um tubo. Qual que é o problema do tubo? Como você tem uma estrutura que pode salinizar, esse tubo pode entupir. Então ele tem uma certa tecnologia para ser feita. Tá? Ou seja, na área biomédica, certamente, com o que se sinaliza, é uma área onde você tem incentivo, tem investimento e principalmente tem necessidade. Tá? É uma coisa que você sempre tem que avaliar se a carreira vale ou não. Onde é que trabalha um engenheiro eletricista, mais especificamente na área biomédica? Todos os hospitais mais sérios têm um engenheiro responsável pelos equipamentos, tá? Um ou mais engenheiros. Você pegar o Hospital São Paulo, por exemplo, que é ali na Vila Mariana, que fica meio numa fusão com a Unifesp, você tem centros de engenharia espalhados para apoiar a pesquisa, para apoiar o hospital, para apoiar a estrutura dos consultórios. Por quê? O médico hoje, boa parte dos diagnósticos, ele dá o diagnóstico calcado num exame que é feito geralmente por um equipamento o quê? Eletrônico. Tudo bem ou não? Se ele vai fazer fisioterapia, parte da fisioterapia é com equipamentos o quê? Eletrônicos. Tá? Se ele vai fazer uma polissonografia para ver a qualidade do sono dele, é um equipamento o quê? Eletrônico. Onde é que entra um engenheiro? O engenheiro pode ser o elemento de ligação, fazer funcionar, fazer a manutenção.
tá? Ou trabalhar como pesquisador, dando novas soluções, ou trabalhar na própria indústria mesmo. Ok? É um setor que está se regulamentando. Quem cuida disso, se você quiser pesquisar, se é uma área que te interessa, é a Anvisa, tá? Que é um setor do governo que regulamenta os equipamentos, do tipo diz, olha, você pode comercializar esse equipamento, ele está adequado para atender as pessoas. Isso gera uma outra oportunidade para o engenheiro, qual que é? De um lado, ajudar a empresa a consolidar o equipamento, para ele estar pronto, e do outro lado, ajudar o governo a fiscalizar os equipamentos. Quem vai fazer isso, certamente, é o quê? É alguém com formação de engenharia, para dizer, olha, está dentro da corrente elétrica, dentro da tensão elétrica, a norma está adequada, a temperatura está adequada. Tá? Então, eu acho que é uma área que vale a pena você investigar, e é uma área que você vai ter um passaporte livre para trabalhar. A outra área que é extremamente importante, que é um dos motivos que o Diário está organizando esse evento, é a questão da energia. A energia é uma coisa ampla hoje em dia, não só no sentido de você explorar o petróleo, mas da questão de sustentabilidade. Então, por exemplo, o governo federal mantém um site que é brasil.gov.br e tem um link de energia. Por que é importante olhar para o governo? Porque, em muitos casos, é ele que dá a diretriz. Ele que fala, eu vou investir aqui, eu preciso disso, eu preciso disso. Tá? E, obviamente, a sociedade ela vai se moldar para tentar atender as expectativas do governo. Então, a energia entra não só a questão energética petróleo, mas a questão energética hidrelétrica, a questão de energias limpas, né? Como você usar energia eólica, como você usar, eventualmente, ainda é questionável, mas muita gente coloca a questão da energia nuclear. São discussões que estão acontecendo. E com o crescimento do Brasil, são questões que vão ter que ser o quê? Resolvidas. Tá? Isso não tem muita opção. A população cresce, a questão econômica cresce, tá? A necessidade aumenta, você gasta mais energia. Tudo isso vai impor que você tenha o quê? Que você busque soluções novas para a energia em si. Tá? Dentro desse contexto, você tem o problema do pré-sal. Não sei se todo mundo está familiarizado com a questão, mas você tem, a grosso modo, 3 camadas. A primeira camada, perto do mar, você tem o que eles chamam de pós-sal. Depois você tem uma camada salina mesmo, que é sal, e você tem o pré-sal. Só para apontar aqui. O que a gente está falando do pré-sal é isso daqui. Tá? Você teria pós-sal, sal e pré-sal. Ou seja, uma camada bem profunda. Por que isso é um desafio para o Brasil? Bom, foi um grande achado você ter identificado essa riqueza natural, mas qual é o grande desafio? Para pensar ali, aquela linha branca que vai até o que eles chamam de pré-sal, é um duto, é um cano. Tá? Aquela medida, esse é do site da Petrobras, é de 7 quilômetros. Bem ou não? 7 quilômetros. Imagina a temperatura que não vai estar esse negócio. Imagina a pressão que não vai ter. Tudo bem? E o desafio de você manter esse duto o quê? Porque se esse negócio romper, vocês sabem o resultado que é. Você tem um vazamento. Aí você tem problemas ecológicos, você tem desdobramentos. Ou seja, o grande desafio é criar essa tecnologia e possibilitar que essa tecnologia, toda essa nova cultura, possibilite que o país extraia essa riqueza para ele. Bom, dentro desse contexto, esse problema certamente envolve todas as engenharias. Você tem problema de engenharia civil, tá? Porque você precisa construir isso daí. Uma plataforma é uma mini cidade, você precisa ter isso. Você tem problema de engenharia naval, porque isso fica em alto mar, é uma plataforma. É um barco que está ancorado, a grosso modo, para você entender a metáfora. Você precisa de engenharia elétrica, por quê? Você tem que monitorar eletricamente tudo isso, você tem que comunicar, tá? Você tem que verificar se está funcionando adequadamente. Engenharia mecânica, porque isso é um problema mecânico, ou seja, tratar a pressão, tratar a temperatura, escolher os materiais adequados, engenharia de materiais, controle e automação. Ou seja, a alavancagem que o pré-sal pode dar em termos de engenharia é brutal. A rede tem uma lacuna, tem um tempo para se formar esses profissionais, aproveitar os que estão no mercado, mas a perspectiva disso é de décadas, não é só de os próximos anos.
Tem a formação das pessoas, tem os investimentos, tem o retorno de investimento, ou seja, a perspectiva é excelente, tá? Acho que é das melhores. Bom, se você tiver interesse, o site da Petrobras tem várias animações interessantes para você entender o pré-sal e para você entender onde é que você poderia se inserir. Tá? Você vai ter problemas químicos, de análises químicas, você vai ter que abordar, você vai ter problemas gerenciais, porque essa plataforma tem algumas peculiaridades diferentes, tem problemas de segurança. É um universo que vale a pena a exploração. Tá? Uma outra questão que o país tem investido bastante é a área aeroespacial e a área de aviônica em si. Tá? Obviamente todo mundo conhece a Embraer, que é uma empresa bem sucedida na área. Tem uma empresa, a Helibras, de helicópteros, também é bem sucedida na área. Tá? E o Brasil tem atraído outras empresas. Em São Bernardo tem a Thales Omnisys. A Thales é um gigante europeu da área de defesa. Todos os radares dela são feitos aqui em São Bernardo, ali no quilômetro 18, perto do quilômetro 18 a empresa. Aí você fala, como é que eu pego essas informações? Por exemplo, a área aeroespacial, quem coordena uma espécie de Anvisa da área é a Agência Espacial Brasileira, e ela editou em 2005 o PNAE. O que é o PNAE? É o Programa Nacional de Atividades Espaciais, que é o que o governo pretende fazer até 2014. Por que é importante isso? É você saber o que o governo está incentivando, o que ele quer, onde que ele quer chegar. Aí, qual é a ideia? Bom, você vai ter recursos, você vai ter empresas, você vai atrair empresas, você vai gerar empregos. Tá? Então a área aeroespacial é uma área que num primeiro momento você pode falar, bom, não me interessa muito, porque parece difícil, mas é uma área extremamente conservadora. Então cuidado com os preconceitos. Às vezes você acha, não, isso é muito complicado para mim, ou isso vai dar trabalho, ou não sei o quê. Procura saber exatamente. Por exemplo, um processador que vai num satélite é muito pior do que qualquer micro que qualquer um tenha aqui. Ou seja, o processador é extremamente antigo. Qual o motivo disso? Se funciona numa missão espacial, eu não vou mudar se eu não tiver um bom motivo. Porque eu já sei que funciona. E se aquilo não funcionar, eu só tenho uma chance de fazer funcionar. Então, às vezes você tem um preconceito. Por exemplo, o principal lançador de médio porte do mundo é um lançador russo chamado Soyuz. Ele é totalmente analógico. Para quem não entende a linguagem analógico-digital, ele não tem nenhum processador dentro. Ele não tem nenhum processador. Ele só teve 3 falhas até hoje. Então você fala, vou pôr um Pentium, tal, trocentos gigahertz, não adianta. A questão não é essa, a questão é funcionar, é fazer bem feito e fazer ele atingir os objetivos. Não é uma coisa fashion, vamos dizer assim. Uma outra área que tem uma perspectiva, acho que bem interessante para vocês, é a área de defesa. Aqui eu coloquei um convite, é o convite que a gente recebeu só para citar. A Marinha vai vir em São Bernardo no dia 6 de dezembro, conversar com as empresas da região e dizer os problemas que a Marinha tem e verificar se as empresas da região elas podem participar ajudando a Marinha a resolver esses problemas. Tá? Vai ser aqui em São Bernardo, numa manhã, dia 6 de dezembro, dedicado ao Grande ABC em si. Você fala, por que é interessante? Você pegar a Odebrecht, por exemplo, que é uma construtora famosa, ela entrou na área militar. Ou seja, ela tem o domínio aí, como Camargo Correia e outras empresas importantes, mas ela decidiu entrar, até onde eu sei, comprando uma empresa brasileira chamada Mectron, para participar dos editais, para participar da evolução da parte de defesa. Então, se você gosta de desenvolvimento, novos desafios, você pegar todas essas áreas aí, biomédica, energia, o pré-sal, defesa, são áreas muito ricas para você entrar. São áreas fascinantes assim e que têm longevidade. Não são coisas que vão se resolver nos próximos 10 anos. Tá? Bom, para concluir, a gente passou um pouco da onde você pode trabalhar, fez uma reflexão. E uma coisa sempre que é intrigante é como é que eu planejo a minha carreira. Eu lembro quando eu estava ou aqui na ET ou fazendo engenharia, é sempre uma dúvida. Todo mundo fala, planeja a sua carreira. Bom,
Parece fácil falar, mas como é que exatamente você faz esse planejamento de carreira? Eu vou contar um pouco da minha visão e do que eu fui dividindo com o pessoal que se formou comigo, das pessoas que se encontram. Né? Você tem algumas perguntas básicas que você tem que responder. Como que eu realizo as minhas escolhas? Ou seja, você já fez escolhas. Você pode ter 15, 16, 17, 18 anos, você já fez escolhas. Então você já consegue olhar para trás em alguns momentos e saber um pouco dessas escolhas. Então você sabe dizer, bom, as minhas escolhas, estou satisfeito ou não com elas. É uma autocrítica importante. No segundo momento, você tem uma outra pergunta. O que você gosta? Tá? Que é a pergunta básica. Você tem que ter paixão no que você está fazendo. Isso ajuda demais na profissão. Isso ajuda demais a desempenhar o trabalho, a estudar. Tá? A outra é, bom, o que eu gosto está alinhado com a oportunidade? Quem dá a oportunidade é a sociedade que você está inserido. É a sua cidade, depois o seu estado, depois o seu país. Então você tem que olhar para essa estrutura para ver se você tem alinhamento ou não. Não que você vá desistir, mas você vai medir o grau de dificuldade. Se é mais fácil ou mais difícil. Tá? E um outro ponto, você tem que ter claro o que você não gosta, para não ficar indeciso. Se você já viu uma coisa que você não te identifica, você pode abrir mão. Tudo bem? Para você ter energia, para você ter força para fazer o que você você gosta. Tudo bem ou não? Isso é um ponto essencial, é um ponto que vai te trazer muita riqueza. Você pode ter certeza. Eu vou pegar um caso aqui. Tem outro programa do governo federal que chama TI Maior. Então o que o governo fez foi, ele mapeou os problemas de software. Quer dizer, o Brasil, como país continental, essas coisas que a gente já comentou, ele tem necessidade de ser softwares particulares que resolvam os problemas que a gente tem aqui. Ou seja, que a gente tem, que são peculiaridades do Brasil em si. Então o que é esse programa TI Maior, qual que é a pretensão do governo? É organizar a sociedade, dando incentivo, dando diretrizes, dando estatísticas para dizer onde investir, como investir. Bom, eu tenho uma ideia nova, de onde eu vou tirar dinheiro? Onde as empresas vão conseguir dinheiro? Formar profissionais. Não adianta eu querer ir para uma área que eu não tenho profissional, então tem que fazer a formação de profissionais. Então vamos supor, bom, eu me interesso pela área de software, tá? Por exemplo, no site TI Maior, praticamente todos esses assuntos, todos os sites te dão subsídios para você pensar, para você criar a sua ideia de cenário. A primeira parte é o panorama. O que é o panorama? Onde é que a riqueza, como a riqueza está distribuída? Tá? Então, se você observar lá, você tem 23% investido em hardware. Hardware são os computadores, modems, celulares, são os sistemas físicos mesmo, a parte pesada, por isso que vem da parte hardware. Tá? Depois você tem o software in-house, ou seja, você tem a parte de aplicação de software, que você tem lá em lanchonete, banco, contabilidade, todo lugar usa o quê? Software. Mas será que os softwares estão adequados? Estão numa boa qualidade? Tem ergonomia? Tem segurança? Você vai ver que não. Então tem uma lacuna enorme de contribuições e de coisas que o Brasil vai ter que o quê? Se inserir. Tá? O próximo passo. Bom, esse dinheiro eu vi como está distribuído. Tem software, tem hardware, ele tem outras aplicações. Fora isso, como é que estão nas empresas? Então, se você observar aqui, como está um pouco distante, 36% é microempresa, tá? 57%, 58% é pequena empresa. Tá? E as demais, lá no pico da pirâmide, são o quê? Grandes empresas. Ou seja, se é uma área que te atrai, se é uma área que te incentiva você a trabalhar, é bem provável que ou você trabalhe numa microempresa ou numa pequena empresa, ou que você abra a sua própria o quê? Microempresa e pequena empresa. Tudo bem ou não? Ou seja, ali o que você está olhando é aonde que estão as oportunidades. Obviamente, se você escolher o topo da pirâmide, é uma escolha que você pode ter, não tem nenhum problema, mas você sabe que a dificuldade vai ser o quê? Vai ser maior. E nem tanto pode corresponder a um prazer maior. Então é isso que você tem que avaliar. Tá? Bom, e as tendências? Por exemplo, no mercado de software, quais são as tendências? Uma tendência importante é a mobilidade. Então, o que é mobilidade? Bom, é o software que a gente tem no celular, em parte.
Tá? É o software que a gente vai ter no carro. Tá? É o software que a gente vai ter em pontos distribuídos pela cidade. A gente tem 2 eventos importantes. Tem Copa do Mundo e tem o quê? Olimpíada. Ou seja, você vai ter um monte de turista que vai precisar de informações. Tudo bem? Que vai precisar interagir com o Brasil, com as cidades brasileiras, com os estádios, com a cultura brasileira, com a comida. Isso é uma oportunidade gigantesca. E software, o cara tem um iPhone aqui no Brasil, qualquer lugar do mundo, o hardware é o mesmo. Entendeu? Ele pega o software lá e vem para o Brasil, ele se adapta lá e vem para o Brasil. Ok? Uma outra área importante é segurança. O que é segurança? O número de transações eletrônicas é enorme hoje. Praticamente a gente quase não usa mais dinheiro e a tendência é reduzir mais ainda. Você vai usar cartão, bilhete eletrônico, transponder. Quer dizer, como é que você sabe que o controle está correto? Como é que você sabe que estão respeitando a sua conta, que ninguém vai entrar na sua conta? Você tem um aspecto de segurança dessas informações. E mesmo privacidade. Você pode ter informações suas no seu celular que você não quer que ninguém acesse. Tá? Outro aspecto é você ver nichos de mercado. O que é nichos de mercado? Bom, será que tem alguém que precisa de software, mas não tem o software adequado? Provavelmente sim. Tá? A gente faz bastante trabalho para a área médica. Um fonoaudiólogo, ele faz vários ensaios para terapia de voz, principalmente para professor que fala bastante. Tá? A informatização deles é nula. Praticamente zero. São poucos que têm informatização, porque não tem software disponível. Ou seja, o que é um nicho de mercado? É uma área que não está explorada, que você pode desbravar, que você pode dar o quê? Que você pode dar soluções. Você pegar um iPhone hoje e falar, vou criar um jogo genial para ficar rico. É mais difícil do que você procurar uma área de nicho. Tá? E você pode ter certeza que o Brasil, com as dimensões que tem, essas áreas existem. Depende da paciência e de você querer prospectar isso. Tá? O próximo passo é web, arquitetura, integração. Então, você tem toda uma infraestrutura de web que você precisa desenvolver. Terceirização e administração remota. O que significa isso? Tem uma empresa grande, o RH está em outro lugar. Tudo bem ou não? Ou a parte de consumo está em outro lugar. Tem propostas de o lixo de uma empresa ser gerenciado por uma empresa terceira. Porque, por exemplo, eu produzo leite, jogo fora um lixo. Eu não sou especialista no lixo, eu sou especialista o quê? No leite. É claro. Então, você cria uma empresa que se especializa no lixo derivado do leite. Obviamente, ela vai usar melhor esse recurso do que a empresa que não tem interesse naquilo. Tá? Infraestrutura e computação em nuvem. Bom, computação em nuvem é o cloud computing. Então, aí você tem aplicações em cardiologia. A ideia é que todo carro esteja ligado a uma nuvem para você conferir imposto, para você conferir uma série de coisas. Tá? Ou seja, um carro vira um ponto de rede. Tá? Um carro é como se fosse um celular que está num ponto de rede, a única coisa é que ele é móvel e vai andando. Tá? Você tem a parte de CRM que está ligada a clientes, como é que você trata o cliente, relação com o cliente. Plataformas abertas, por exemplo, o Linux é uma plataforma aberta. Tá? Você tem softwares que são muito caros, e às vezes uma pequena empresa, microempresa, não tem como comprar. Se tiver a plataforma aberta, ela usa a plataforma, investe tempo, recurso humano e usa o software. Tá? Soluções embarcadas, essa é uma tendência enorme. Né? Por exemplo, você pegar a linha branca, que são eletrodomésticos, a tarifação, não sei se já está em vigor ou não, mas vai ser diferente ao longo do dia. Ou seja, você tem um horário de pico de consumo de energia. Tá? Então, qual é a ideia? Se você resolver lavar sua roupa na hora do horário de pico, você vai pagar mais. Agora, se você vai lavar sua roupa às 3 da manhã, você vai pagar o quê? Menos. Mas ninguém vai acordar às 3 da manhã para o quê? Lavar a roupa. Então, você põe a eletrônica que seja inteligente o suficiente para ver o horário e começa a lavar. Não sei o barulho, tem outros aspectos. Mas a eletrônica, ela pode resolver isso para você. Tá? A geladeira, a mesma coisa, o micro-ondas, a mesma coisa. Ou seja, a eletrônica vai estar embarcada como soluções. Esse é o nome embarcado. Tá? E o último, que a gente às vezes despreza, mas é importante, é educação e gestão do conhecimento. Então, hoje, você tem muito incentivo a você ter a gestão financeira,
quer dizer, as famílias, as pessoas em geral têm entendido que uma gestão das finanças traz menos dor de cabeça. Então, o primeiro passo para ser feliz é você não ser infeliz. Então, você evita problemas. Tá? Ou seja, a questão de educar e gestão do conhecimento, uma forma fácil de fazer ou interessante de fazer é via internet, ou via web, ou via celular e coisas do tipo. Tá? Bom, e o último tópico que eu queria colocar é, bom, e se eu decidir ter a minha empresa? Terminei o curso de engenharia, trabalhei numa empresa, tenho lá o meu conhecimento, mas eu decidi, eu quero ter o meu negócio. Eu quero abrir a minha empresa, eu tenho a minha ideia. Aí você fala, bom, não tenho como porque eu não tenho dinheiro. Dinheiro é um problema para começar. Nem tanto. Acho que tem tanto iniciativas do governo estadual quanto federal de financiamento, em muitos casos a fundo perdido. Fundo perdido, ele te dá o dinheiro e só cobra que você faça corretamente, ou seja, você não desperdice o dinheiro. Tá? Ou às vezes juros ridículos, assim, juros baixos, simbólicos, tá? E tempo de carência para você devolver o dinheiro. Aqui eu peguei um caso, a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, tá? Que é um organismo extremamente sério, dos principais do mundo, inclusive reconhecido internacionalmente. Ele financia o startup de empresas desde 1997. Isso é uma data importante, por quê? Bom, de 97 até hoje, são 15 anos. É um programa estável. Ele não vai sumir quando mudar de governo. Muito pouco provável. Tá? Ou seja, é uma coisa estável, não é uma coisa de moda, que foi criada politicamente circunstanciada. Tá? É alguma coisa que tem perenidade. Tá? Dentro da FAPESP, ela tem um programa chamado PIP, Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas. Qual é a ideia? Você não precisa nem ter empresa, você tem uma boa ideia e sabe como implementar. Tá? Ela pode te dar recursos para você implementar a sua ideia. Como é que funciona? A grosso modo, você teria 9 meses, ela, se não me engano, até R$200 mil, depois tem que ver os valores, para você ver se a ideia é viável. Tá? Depois você tem uma segunda fase de 2 anos, onde você tem cerca de R$1 milhão para transformar num produto. Ou seja, aquela sua ideia é viável, você criou o sisteminha eletrônico, ou software, ou produto lá que seja químico, ou ligado ao pré-sal, ou ligado à engenharia biomédica, engenharia de defesa, mas a ideia é sua, a patente é sua, a propriedade intelectual é sua. Tá? E essa segunda fase você tem um produto. E ela ainda apoia uma terceira fase, que é o processo produtivo. O que é o processo produtivo? É levar aquilo para a sociedade, tornar aquilo que é útil para a sociedade. Tá? Então é um programa bem completo, de sucesso, tem vários casos de sucesso. Entra no site, quem tiver interesse, dá uma olhada, vê as empresas que se envolveram. Tem empresas de incubadoras de Santo André, São Bernardo, que cresceram partindo do financiamento da FAPESP. Tá? Onde eu estou querendo chegar? Você é engenheiro, num determinado momento você decidiu ser autônomo, você tem liberdade, conhecimento e capacidade para isso. Isso é importante, isso é sinônimo de liberdade. Tá? Você ter uma profissão que te dá liberdade. Okay? Bom, eu separei algumas recomendações aí para você entender o panorama hoje de cada tópico que eu coloquei. Eu tirei essa apresentação basicamente desses 5 portais aí, tá? Mais obviamente o da Petrobras, que está explícito na apresentação, e o da Marinha. Esse P&D ANEEL é como se fosse a Anvisa para o setor elétrico. Então você vai ver tudo que eles querem investir. O que está faltando. E às vezes é a coisa mais bizarra possível. Teve um projeto que a gente trabalhou que tinha um transformador que gerava um tipo de barulho assim. Tá? Só que era em Santa Bárbara do Oeste. O que acontecia? Quando as pessoas iam dormir, bom, na apresentação você acaba abstraindo o ruído. Mas imagina você ouvir isso a noite inteira, todos os dias da semana. Tá? E numa intensidade muito maior. Que era exatamente o quê? Um transformador de alta energia, o quê? Zumbindo. Como não tinha obstáculo, e aquilo propagava para a cidade. E os moradores começaram a processar a fornecedora de energia. Então você tem que dar uma solução, porque as pessoas não conseguem dormir. Tudo bem ou não? Ou seja, uma parte da pesquisa e desenvolvimento foi como resolver esse problema. Foi resolvido a contento, mas tem recurso para coisa nova. E às vezes as ideias podem estar ali.
Você olha o problema e fala, puta, isso eu sei resolver, isso é legal, isso eu consigo dar contribuição. Tá? A FINEP é um organismo importante do governo federal, uma espécie de um banco que financia coisas a fundo perdido. E a hora que você entrar no site, tem os fundos setoriais. Então ali tem tudo, tem gás, petróleo, tem mineração, tem aeroespacial, tem defesa, que são fundos onde o governo reserva dinheiro para investir na sociedade. Tá? As formas de investimento depende, se é pequena, média, grande empresa, mas é um canal importante. Tá? O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação é importante você conhecer, porque é o ministério que diz para onde a tecnologia está indo. Você vai em engenharia e tecnologia, em boa parte. Então você tem que saber qual que é o norte que o país está dando. Então é um site importante. O site da Fiesp, bom, como a gente está em São Paulo, é uma entidade politicamente forte e tradicional do Estado, acho que é importante conhecer. E o portal do governo do Estado de São Paulo também é bem completo para entender o problema Estado de São Paulo, que não é um Estado complexo, tá? Pela questão econômica, populacional, porto e assim por diante. Por que eu estou dizendo isso? Você olha o site e fala, bom, isso tem oportunidade, isso está crescendo, isso não está crescendo. Da mesma forma que você olha um site por curiosidade, às vezes de música, texto, coisas culturais, a carreira ela passa pela informação. Então, hoje ela passa pela avaliação do que está disponível, da oportunidade. Tá? Então, acho que é importante você aprender a fazer essa leitura. E as coisas vão aparecer, não precisa se cobrar também. Tá? Bom, pessoal, esse é um pouco do recado, não sei se eu falei rápido. Obrigado. Claro. Pessoal, a gente vai fazer 10 minutos de perguntas. Não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer. Pode ficar à vontade, hein? Nenhuma pergunta? Pessoal, a pergunta da professora é relativo às faculdades. Tá? O Grande ABC ele tem boas faculdades. Tá? Tem Mauá, tem a FEI, tem a Metodista, tem a UFABC, tem a Fundação Santo André. Tá? Então, eu acho que todas têm bons cursos. Certamente, dentro da engenharia, você tem uma gama grande de opções. Tá? O curso de engenharia em si, um bom curso, na hora de você procurar o curso, não adianta ser um curso light. Tá? Se você se iludir por um curso que seja vendido para você como um curso light, você vai perder 5 anos da sua vida. Ele vai servir muito pouco, a não ser para você entrar com uma carreira, mas você não vai ter ganhos. Tá? Você tem que saber o que você quer. Se você falar, eu quero ter ganho, eu quero criar, eu quero sair daqui e criar. A mesma coisa, fazer um curso de música, você fica lá tocando rasqueado lá. Se o que é o que te interessa, pode ser. Tudo bem? Agora, as escolas que eu mencionei são escolas que vão te dar uma formação, vai ser difícil, é um curso difícil, tá? Um curso que vai exigir dedicação, mas te dá retorno. Tá? Certamente te dá retorno. Então, na região, não tem nenhum problema. Tá? Acho que é bem servido e você pode ir para o interior de São Paulo, tem as Unesps, tem a USP, tem a Unicamp. Quer dizer, é um estado rico na formação de engenheiros, isso certamente. Olha, pessoal, ela perguntando a questão de ganhos. Tá? Vou citar, o Itaú fez um programa com a Mauá para a contratação de profissionais para tecnologia da informação, para software. Então, para você ter uma ideia, ele recebe R$ 1.500 durante o curso, para estudar. Tá? E o Itaú, como a Mauá não pode mudar, vamos dizer assim, a grade dela, ou seja, o Itaú dá o curso lá dentro. Tá? Quando ele sai, ele tá recebendo em média R$ 3.500 a R$ 4.000. Tá? Dependendo da área que você tiver, a média de uns 5 anos é de R$ 8 a R$ 10.000. Tem uma outra mitologia que começa a se reverter um pouco, que é o pessoal da área técnica ganha menos que da área gerencial.
Como o Brasil está crescendo, tem oportunidade, por exemplo, para se fazer o pré-sal, vai precisar de engenheiro bom, né, de cara que sabe fazer, cara que veste a camisa. O que vai acontecer? Você vai ter que pagar melhor essas pessoas, que é o que já tem acontecido. Tá? Então, o que antes era um cara que estagnava lá nos R$8.000, R$9.000, certamente ele pode passar esse valor, tá? Desde que ele tenha a competência adequada. Na área técnica mesmo, o que eu estou comentando, a de nível médio, aí eu não tenho valores. Certo? Não, o papel do técnico, ele é extremamente importante. Tá? Por quê? Vamos imaginar o seguinte, se você precisar ir numa plataforma de petróleo para fazer automação, para fazer a instalação, para fazer a programação, não é tudo engenheiro que vai fazer isso. Você tem o suporte técnico. Tá? Você tem o pessoal que tem que estar operacional, que tem que trabalhar junto com o engenheiro. Então, tanto o tecnólogo quanto o técnico é uma cadeia essencial, por isso que tem essa formação. Se tiver uma lacuna técnica, você vai ter problema. Tá? Então, certamente, todas as cadeias que eu coloquei tem. Tá? A biomédica, a defesa, é extremamente importante. Outras questões, pessoal? Bom, queria agradecer, está disponível o meu e-mail, quem quiser mandar e-mail ou conversar, estou à disposição. Foi um prazer fazer a palestra para vocês. O pessoal agora tem um sorteio que vai ser feito para quem suportou a palestra até o final. Obrigado. Gleison Ribeiro Bispo. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Tudo bom? Legal. Vou fazer uma foto lá. Legal, um papelzinho aí. Só confere aí. Tá certinho. Legal, parabéns. Você quer que compre? Desligou? A gente quer agradecer a presença de vocês. A gente vai mandar o certificado para cada um através da escola, tá? Através desse formulário que vocês preencheram. A professora Rosana vai nos acolher nessa tarefa e a partir da semana que vem provavelmente está disponível para vocês aí acrescentarem no currículo de vocês, tá bem? Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado, viu? Foi um prazer.